A nova onda dos investimentos. A inteligência artificial no radar dos principais investidores. O moderador dessa conversa será novamente o jornalista, cofundador do Neofeed, Ralph Manzoni Jr. Por favor. E vamos aos nossos convidados. Ele é cofundador da Upload Ventures e lidera investimentos na América Latina e nos Estados Unidos, destacando-se pela condução da estratégia da empresa e por liderar investimentos na TopSort, Symmetric e Traction. Recebam Carlos Simonsen, por favor. E o nosso próximo convidado é sócio da Advent, lidera investimentos em tecnologia na América Latina. São 16 investimentos da Advent, incluindo CIT, Isinvest, Ebanks, Nubank, entre outros. É economista formado pela FGV Rio e possui MBA pela Universidade de Harvard. Bem-vindo, Breno Raico, por favor. Todos já posicionados no palco para darmos sequência ao nosso evento. Um ótimo painel a todos. Bom dia, pessoal. É bom dia ainda, né? Bom dia. A gente está com dois perfis aqui de investidores diferentes. De um lado, a gente tem a Upload, que é um Venture Capital, e de outro, a Advent, que é um Private Equity. E, por conta disso, eles têm perfis de investimentos diferentes quando a gente fala de inteligência artificial. Então, eu queria começar com uma pergunta para os dois, que vocês dessem essa visão assim, qual que é o papel do Brasil nesse mercado de inteligência artificial e quais são as teses de vocês nessa área de inteligência artificial? Acho que a gente foca muito em Business Oriented Solutions, então a gente está sempre antecipando o que uma grande corporação, até uma companhia de middle market, vai ou não comprar uma solução, ou um software as a service, por exemplo, e a gente tenta antecipar esse tipo de movimento e prever o futuro com isso. E o AI vem justamente para catalisar essa corrida por melhores soluções, mais eficiência e como é que a gente pode ter o delivery desse produto de uma maneira bem feita, de maneira que a gente seja bem sucedido na venda, né? E a gente também tem uma tese em que a gente pode investir em companhias locais que possam se expandir para outros lugares do planeta, especialmente nos Estados Unidos. Expansão para o US, muitas companhias nossas, não só do Growth, mas acho que eu vi algumas aqui, a própria DigiB, se expande nos Estados Unidos e tem clientes lá. Então, são soluções locais que viram globais. Do nosso lado, nós geralmente investimos em empresas já numa fase de growth e maduras. Então, nós temos esse perfil de, geralmente, investimentos mais concentrados em empresas mais maiores. E para a gente, o nosso olhar é muito, salvo algumas exceções, AI como um meio e não como um fim, né? Então, como a inteligência artificial está impactando diferentes indústrias e como empresas conseguem se beneficiar e criar vantagens competitivas efetivas que vão para liderar e ganhar market share e serem bem-sucedidas dentro dessas indústrias. Então, nosso olhar, muitas vezes, é como AI, não só como AI por si só, mas o impacto em indústrias e segmentos da economia real que a AI traz e com certeza vai mudar a dinâmica de muitas delas. AI acabou se tornando um filtro obrigatório? O que eu quero dizer? Não tem AI, eu não invisto? Olha, é muito difícil você... quando a gente fala de venture, quando a gente fala de investir em séries mais early stage, como por exemplo série A e série B, apostar no passado não é uma boa ideia. Vamos sempre apostar no futuro. E o futuro me parece ser, sim, soluções que são catalisadas por AI, o que a gente chama de AI enablement. No Brasil, eu acho que a gente não tem um view de investir em infraestrutura para AI, mas sim de soluções que são providas por AI, né? Então, assim, resumindo,
Sim, a gente procura sempre um perfil muito técnico na qualidade de founders. E é justamente isso que o Breno mencionou. A gente sempre quer estar pensando no que as empresas podem ou virão a comprar e o que faz diferença. Assim, a gente precisa realmente de AGI numa empresa de saneamento, ou a gente precisa talvez de uma solução de call center melhor, solução de cobrança melhor. Então, é isso que a gente tenta, vamos dizer assim, planejar em comitê de investimento. Ô Breno, eu sei que você não investe direto numa empresa de AI, mas a empresa precisa, de alguma maneira, estar usando AI para melhorar a produtividade. Acaba sendo um filtro também na hora de investimento? É um tema, né? Acho que é um tema, apesar de novo, né? Acho que AI é um top agenda, então acho que é uma das primeiras perguntas desde o início de entender aquela companhia e a vantagem competitiva daquela companhia, acho que hoje passa pela pergunta como você está utilizando o AI na sua estratégia. E também é um tema recorrente hoje dos conselhos e dos boards, né? Acho que essa é uma temática relevante. Tem muito experimento, tem muita coisa acontecendo nas franjas das empresas. Eu acho que a principal pergunta para um novo investimento numa nova empresa e para uma empresa existente de portfólio é como a AI impacta o seu core business. Acho que essa talvez é a pergunta fundamental. Obviamente, customer service, obviamente várias outras, né? Todas as empresas grandes têm diferentes áreas de suporte, várias áreas dentro da empresa que são super relevantes e têm ganhos relevantes, mas acho que a pergunta fundamental nesse ponto de investimento é como impacta ou pode impactar o seu core business, e não hoje, mas daqui a 2, 3 anos, que acho que ainda tem muita coisa, principalmente em segmentos mais estabelecidos, para acontecer, mesmo no segmento de tecnologia, mesmo no segmento de software, muita coisa para acontecer no core business das empresas que ainda não aconteceram, mas virão nos próximos 2, 3 anos. E acho que esse é o nosso foco principal de médio prazo. E só complementando aqui, claro. Acho que a gente é complementar nesse pensamento, assim, nessas estratégias de nicho, o mercado é grande o suficiente, a gente consegue expandir globalmente, a gente consegue servir essas empresas. Então, essas teses que a gente está procurando. Então, eu ia perguntar exatamente sobre isso, que eu queria tanto a sua, Simonsen, como do Breno, assim, me dê exemplos do seu portfólio hoje e do que você está olhando. E no caso do Breno, o que vocês têm feito nas empresas, ou as empresas que vocês investem, o que elas estão usando de inteligência artificial? Acho que no nosso caso entender estratégias de... Bom, como o Breno falou, olha, nas empresas de portfólio, o que elas estão comprando? Qual é a necessidade imediata? Nesse caso, a gente vai meio que work backwards em tentar achar a tese ou mapear as teses que fazem, as companhias que fazem isso. Então, eu vou dar um exemplo de uma companhia nossa que faz infraestrutura de ads, que é a TopSort. Ao invés de inclusive um marketplace que falou aqui é cliente, ao invés dele criar sua própria tecnologia para monetizar em retail media, por que ele não compra essa solução e paga um SaaS? É um go-to-market muito mais eficiente do que criar do zero. É claro que algumas empresas não têm essa estratégia. Por exemplo, Nubank tem uma cultura de criar tudo internamente, a gente entende, mas quem não é tão dominante assim no mercado e não tem tanto capital, vale muito mais a pena comprar uma solução de um terceiro. Do nosso lado, pensando nas nossas companhias, acho que quase todas hoje utilizam alguma coisa de AI dentro das suas operações, né? Acho que como ferramentas, dado a velocidade de distribuição das ferramentas que aconteceram, dada a barreira de entrada alta e alta capacidade de distribuição, inclusive pelas Big Techs, acho que toda empresa tem casos de usos específicos na franja de AI. Eu acho que nem eu falei, acho que no core business, acho que são os casos mais interessantes, né? Então, por exemplo, no eBanks, que é uma empresa que faz pagamentos cross-border, né? E dá acesso a ferramentas e merchants globais para os brasileiros, né? A gente aumentou utilizando uma ferramenta proprietária de inteligência artificial e a base de dados proprietária da companhia, a gente aumentou o approval rate dessas transações em 4 pontos percentuais. Para quem está na indústria, é uma vantagem competitiva muito grande, porque você consegue isso em transações, em TPVs, né, de bilhões de dólares, são ganhos para os clientes de aprovação muito relevantes. Isso é core business, isso significa para a companhia prover um melhor serviço para o cliente, significa para a companhia ter um diferencial competitivo no mercado e uma evolução
muito importante do negócio da companhia. Em educação, a gente reduziu a capacidade de produzir conteúdo educacional em mais de 20%, utilizando inteligência artificial. De novo, faz parte do core business da companhia. Na CIT, como é uma empresa de transformação digital, em pontos críticos de desenvolvimento de software, a gente aumentou a produtividade em 50%. Isso um benefício para a própria companhia, mas também para servir os seus clientes em alguns pontos críticos de desenvolvimento de software. Então, esse impacto de inteligência artificial e utilizar isso como efetivamente o diferencial competitivo do negócio é o que a gente está começando a ver, e acho que o desafio agora é ver isso em escala, ver isso não como use case, mas como esses casos que eu mencionei, como algo escalável, algo que vai impactar a receita da sua própria companhia, e não em alguns R$1.000, alguns savings pontuais, mas em dezenas de milhões de reais em escala e criando moats e vantagens competitivas relevantes. E vocês funcionam como evangelizadores no sentido de vocês investem nessas empresas e vocês fazem com que elas usem essas ferramentas, vocês estão no conselho influenciando elas a usar. E como você faz para fugir do hype? Porque hoje tudo é inteligência artificial. Não, acho que é uma boa pergunta. Acho que primeiro a gente influencia, né, e coloca isso como conselheiros e como acionistas relevantes das companhias no top da agenda, né? Então acho que é muito mais trazer isso de maneira efetiva como prioridade estratégica da companhia e ter e entender isso caso a caso, né? Então acho que tem esse papel de trazer isso para a agenda da companhia. Nós temos o benefício de ter, né, times e experiências e experts, né, ao redor do mundo que entendem desses tópicos. Então, de maneira efetiva, a gente traz essas pessoas também para contribuir para essas discussões dentro da companhia. E aí tem que ser seletivo também em o que priorizar, quando priorizar e qual que é o real impacto e qual que é o objetivo disso no médio prazo, mas até muitas vezes do que no curto prazo. Acho que no curto prazo vamos ganhar eficiência, vamos ganhar custos, acho que isso é saneador e mandatório isso nas discussões de budget das companhias. Mas acho que pensar e trazer, ser bem estratégico em quais investimentos de médio prazo, acho que essa que é um pouco do trabalho dos conselhos de administração e trazer o conhecimento e o aporte necessário para fazer esses investimentos. Acho que hoje, no cenário macro e com custo de capital alto, não dá para investir no hype, não é jogar dinheiro que as coisas vão acontecer. Acho que esse mundo já acabou há algum tempo, e no Brasil ainda com custo de capital. Acho que isso não é um tempo. Acho que as empresas estão disciplinadas para fazer, mas acho que também tem que ter esse olhar de médio prazo, não ficar preso no caso de uso somente comprovado, porque isso é estratégico para você, você tem que fazer esse leap of faith e investir de maneira consciente, vendo o ROIC e criando um diferencial competitivo para o médio prazo. Então, acho que muitas dessas coisas você não vai ver um impacto de curto prazo. Acho que o Guerra estava aqui, eu estava vendo o painel dele. Acho que o exemplo que ele deu, que Itaú, como uma empresa que é uma dos maiores investidores de tecnologia do Brasil há décadas, ele começou a fazer o caso de uso dele lá em investimentos, que é um elemento core para ele. Demorou 2 anos, né, para ter isso na rua de maneira massificada para os clientes dele. Isso um caso de uso, obviamente, super relevante, mas um caso de uso. Então, acho que esse exemplo que o Guerra deu, a gente também está investindo nas nossas companhias, acho que tem muito desses exemplos que a gente espera ver no médio prazo, mais do que no curto prazo, porque tem muita coisa fundamental dentro da companhia, muita coisa de governança, estruturação de dados e teste antes de ir para o consumidor final, que são altamente necessários, principalmente para algumas das companhias mais relevantes do Brasil, para fazer isso, caso de uso relevante em escala para a rua, né? Então, acho que isso a gente ainda vai ver. Acho que isso está bem no início, acho que está no early innings desse tipo de caso de uso de escala nas companhias brasileiras. Acho que a gente também está, como o Breno falou, num período em que você está melhorando muito ineficiências, mas você ainda não está vendo reais transformações em produtos. E a gente vai chegar nesse ponto. Então, assim, boa parte do nosso trabalho das empresas de vender as suas soluções é provar que o ROI é real, e, como, por exemplo, Traction e TopSort. Você foge como do hype, Simonsen? Porque você está investindo em empresas que provavelmente podem ser fornecedoras das empresas na qual a Advent investe.
Como que você escolhe no sentido assim, poxa, isso aqui não é uma boa solução? Olha, assim, quando a gente avalia... A primeira avaliação, obviamente, do time de fundadores, o que eles estão tentando fazer e qual o tamanho do mercado. Uma vez passado isso, se o preço está justo para o que eles querem e para o tamanho do mercado. E no final, o que a gente vê lá fora não é tão replicável aqui. Por exemplo, esses valuations da Anthropic, o próprio valuation do GPT, o projeto Stargate lá do SoftBank de 500 bi, isso não é um jogo para o Brasil, né? A gente, como VC, a gente consegue ajudar nessa jornada inicial das empresas para vender para consumidores locais e de América Latina. Mas é muito mais no lado de, primeiro, gerar eficiências e eventualmente melhorias de produto, mas não um play de infra. Sim. Breno, qual que é o maior desafio para convencer as empresas nas quais vocês investem a adotar soluções de inteligência artificial? É um desafio estratégico ou cultural? Acho que essa é uma boa pergunta no sentido de acho que todas as empresas estão investindo de alguma maneira, muitas ainda muito tímidas, mas as ferramentas estão disponíveis para a maioria das empresas. Estão botando uma governança mínima, as empresas começam a testar diferentes ferramentas em diferentes partes da empresa. Então, acho que, do ponto de vista estratégico, ninguém vai falar que isso não é um tema, não deveria ser analisado. Agora, passar de franjas da empresa, passar de coisas pontuais para uma organização de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas, 20.000 pessoas utilizar, são outros 500. Acho que tem uma barreira de disponibilização, de governança, de estruturação e depois de treinamento e familiaridade, que acho que isso é uma jornada de anos. Isso não é uma jornada de pouco tempo. Acho que a jornada de curtíssimo prazo é todo mundo começar a utilizar na sua área, o que você faz melhor. E acho que isso, aos poucos, vai acontecendo nas empresas, é natural. As empresas têm que se estruturar, têm que ter uma governança para isso. Mas isso já vai acontecendo e é relevante. Agora, é que nem fazer a pergunta de muitos serviços que eu já vejo por aí, né? Acho que é até pergunta da pessoa física. Quem usa alguma ferramenta de AI? Acho que todo mundo vai levantar a mão, 90%. Agora, quem transformou ou ganhou na sua vida pessoal um tempo relevante ou deixou de fazer uma grande atividade de maneira relevante da sua rotina por causa da ferramenta de AI que você está utilizando? Já é um percentual muito menor. Acho que é a mesma coisa nas empresas. Acho que as empresas que perguntam para os CEOs que utilizam AI vai dar 70%, 80%, 90%, 100%. Agora, empresas que mudaram alguma área de maneira relevante e estrutural, sustentada para o longo prazo, acho que esse percentual, quando você abrir o capô de muitas empresas, vai ser muito menor, né? Então, e é natural, acho que faz parte. O cloud demorou 20 anos e ainda está acontecendo, né? O mobile começou tem 20 anos e ainda está acontecendo. Então, acho que isso, por isso acho que é tão relevante a tendência de AI, é uma tendência de 10, 20 anos, apesar da velocidade ser muito exponencial, muito rápida, mas algumas mudanças estruturais em segmentos, em companhias, talvez não vão demorar 20 anos, mas vão demorar 5, 10. Né? Então, acho que esse pace, essa consistência, essa consciência das empresas e essa preparação é muito relevante. Acho que tem muita empresa ainda que, acho que se a empresa não começou a investir na estruturação para preparação de AI dos próximos 2, 3 anos, aí talvez é um problema que muitas empresas ainda estão começando a resolver e que isso sim é talvez uma agenda um pouquinho mais relevante e urgente, porque, de novo, vão demorar alguns anos para algumas desses benefícios serem relevantes em escala das companhias. Então, isso vai por, sim, uma definição estratégica, que eu acho que é um pedaço, hoje, dado o senso comum, acho que é até uma parte mais fácil, mas botar realmente o skin in the game, começar a mudar treinamento, cultura, governança, é uma etapa muito mais médio e longo prazo do que talvez alguns dos hypes ou dos headlines a gente vê por aí. Você está muito em conselho. Os CEOs têm medo dessas transformações? Tem uma reação de medo, né? Acho que quem não tem, né? Quando você faz o primeiro teste, né? Que eu brinco do AI de laboratório, é assustador, né? Então, acho que aqueles primeiros casos específicos são realmente impressionantes, né? Do AI ali no laboratório. Então, tem uma reação, primeiro, de medo.
Eu acho que a gente já está agora numa reação um pouco de aprendizado, né, e conhecimento, principalmente para CEOs não tech, né? Acho que é natural, né? Não é o métier dele. Então acho que ainda tem essa agenda, mas conforme até de maneira prudente, muitas vezes, com testes pequenos e casos de uso vão ganhando escala e vão sendo bem-sucedidos, também vão vendo quais são os erros, né? Tem muito erro acontecendo e é natural, né? Acho que, mas conforme você vai vendo o tipo de erro que pode dar e você vai aprendendo com o erro, acho que o medo vai virando um pouco mais de, primeiro, aprendizado e depois de excitement, né? Acho que isso vai ser um ciclo natural, como toda nova adoção de tecnologia, mas acho que a gente está nesse medo, ainda um pouco de medo e aprendizado em muitos segmentos, e outros talvez já está no aprendizado / excitement. O Simons, ele comentou de CEOs não techs. E hoje a gente vê startups que fazem softwares, que fazem programação automática por IA, valendo bilhões de dólares. E conversando com alguns desenvolvedores, o trabalho feito por esses programas de IA são muito bons. E isso leva a uma questão, que é o perfil de um fundador, um founder tech para uma startup, para alguém que está começando. Isso já não é mais importante? Acho que o que mudou, assim, a gente participa de rodada há anos, assim, vamos lá, pegando o ano de hype 2020, 2021, a gente sempre ouvia, não, eu vou levantar dinheiro porque eu preciso contratar 500 desenvolvedores. Meu número de desenvolvedor dobrou e vai triplicar no próximo ano. Eu acho que o valor saiu do número de programadores que você tem para quem sabe fazer uma comunicação entre o mundo técnico, assim, vamos dizer, o back-end, e o mundo comercial. Então, a gente tem uma interlocução muito boa com a Goldman lá fora. Então, assim, boa parte do trabalho deles na Asset Management, por acaso a minha irmã é lead AI nisso, é justamente como é que você monta o database de informação que a Goldman tem para isso virar um use case dentro da Goldman. Então, o valor não está no código, o valor não está nisso, o valor está em quem consegue dizer, olha, essa solução a resposta do AI está errada versus uma certa. E você acredita que é possível criar hoje startups com pouquíssimos funcionários que possam valer bilhões de dólares? Eu acho que é possível. Eu acho que enquanto você tiver receita e consumidores comprando das startups, é possível sim que você tenha valuations mais altos. Que AI gera uma eficiência de G&A, isso aí acho que em qualquer setor da economia você vai ver nos próximos anos, talvez até 5 anos, mais a previsão do Breno. Mas sim, você vai ter muito mais abundância por indivíduo. Deixa eu fazer uma pergunta para os dois. Assim, no painel anterior, eu tentei matar os aplicativos e o Horner me corrigiu, dizendo que ele tinha dito que vai engolir os aplicativos a IA conversacional. E há uma mudança também no modelo de negócio que a internet, que a inteligência artificial proporciona. O SaaS vai morrer? É uma ótima pergunta. Ele vai ter que se adaptar. Eu acho que o modelo clássico de você fazer o clássico land and expand, você precifica inicialmente, depois você vai fazendo upselling dentro do cliente. Eu acho que o cliente, primeiro, vai ter muito menos budget e vai ser muito mais consciente com o custo do que era há muito pouco tempo atrás. Então, sim, a competição vai aumentar para o mundo de SaaS. A nossa visão é essa, SaaS clássico. O que você acha, Breno, em relação ao SaaS? Eu acho que nem o Simons falou, acho que é um risco e uma oportunidade, no sentido, acho que depende um pouco do modelo de SaaS. Acho que SaaS que tem estão mais em pontos críticos tem uma vantagem versus, obviamente, outros SaaS. Eu acho que as companhias, como todo segmento de tecnologia não diferente, vão tentar evoluir. Né? Então, acho que as que conseguirem evoluir, colocar uma camada de agentes em cima disso para fazer eles esse cross-sell e aumentar o stickiness, acho que esses vão ser os ganhadores. Quem ficar parado no tempo realmente vai ser engolido e vai ser
aí não sei se morreu engolido, vai ser o Couto, mas vai ser completamente modificado ao longo do tempo, eu concordo com o Couto. E no final você tem uma força muito grande também do canal de distribuição. Então, você pode falar, não, a Salesforce, como é que eles se posicionam nisso? Eles estão em qualquer empresa do Fortune 500. SAP também, apesar de ser muito ruim de usar. Acho que todo mundo concorda com isso. Assim, é difícil de displace o SAP. Eu queria, um dado que eu peguei antes desse painel, é de que, e isso é bem específico sobre a indústria de Venture Capital, e é dado da CB Insights, de que quase 40% de todo o investimento que foi feito em Venture Capital em 2024 foi em IA. Não tem um exagero ou o número é pequeno? Eu acho que a possibilidade de novo a indústria get ahead of itself, assim, de overinvest é possível. E também existe uma pressão muito grande, assim, talvez um efeito de base dos fundos maiores de venture capital se competirem por esses grandes deals de AI. Por exemplo, o Sequoia indo para o OpenAI, aí tem a Anthropic, que a Amazon investiu. Então, tem uma pressão muito grande para os grandes fundos de fazerem apostas cada vez mais altas e cheques cada vez maiores por empresas líderes em segmentos de IA. Ô Breno, e no seu caso, a AI muda o perfil de empresas que vocês investem? Eu não sei se muda o perfil de empresas, mas acho que muda a nossa diligência, né? Cada investimento nosso, como de novo, quando a gente entra geralmente em empresas um pouco mais maduras e são investimentos maiores, nosso portfólio é um pouco mais concentrado, né? Então a gente gasta mais tempo na diligência, ou gasta muito tempo na diligência, ganhando convicção naquela tese, dado de novo a maturidade e o tamanho do investimento. Então a gente, acho que não sei se muda o perfil de investimento, mas muda o olhar que a gente tem que ter para alguns segmentos, porque a gente está fazendo investimentos 5, 7 anos nas companhias. Então, imaginar aquela indústria e qual é o impacto naquela companhia, e se ela é um incumbente que vai ser disrupted, ou se ela é um incumbente que tem a vantagem competitiva para frente, acho que essa é muitas vezes a diferenciação e o olhar que a gente tem que ter. E com certeza faz parte, hoje é fundamental, para os nossos novos investimentos ter essa convicção e esse olhar, e muitas vezes a gente não vai ter a resposta, né? Acho que é uma tendência nova, mas acho que ter esse aprendizado e essa convicção e ter um tema top da agenda, isso com certeza já mudou no nosso perfil de investimento, no nosso comitê de investimento, no tipo de expert que a gente traz para nos ajudar em alguns temas, isso com certeza já mudou. Não sei se mudou o tipo, mas mudou a forma de olhar muitos investimentos, isso com certeza. Está caminhando por final, então uma pergunta para ambos aqui. A gente tem 1 minutinho e meio para cada um responder com calma. Qual que é o papel que vocês acreditam que o Brasil pode ter nessa revolução da inteligência artificial? Vou responder o meu view, não necessariamente o view institucional. Eu acho que a tese que precisa acontecer é a disrupção do governo. É você tornar o governo mais eficiente. E a quantidade de informação, a quantidade de ineficiência que dá para você usar o AI e interprete o AI como um devorador de dados é super interessante. E a gente pode, o governo, assim, acho que o lado do taxpayer, a gente pode receber um serviço muito melhor com a tecnologia. Botando talvez outra lente na pergunta, acho que um benefício que há dessas revoluções tecnológicas que tem, que o Brasil deveria e poderia se beneficiar versus outras, é que IA é uma ferramenta relativamente barata, facilmente distribuída, né? Então, hoje, no Brasil, em qualquer outro mercado, todo mundo tem acesso às mesmas ferramentas de maneira muito veloz e com muita facilidade. O que coloca, diferente de outras evoluções, diferente de outros momentos em tecnologia, até ex-tecnologia, em par de igualdade com todo mundo. Então, acho que essa é uma beleza do que a gente está vendo aqui no Brasil, mas também nas companhias, né? Então, acho que não tem nenhuma companhia hoje brasileira que
deveria ou poderia ficar atrás em termos de adoção de tecnologia nas suas operações versus qualquer outra companhia do mundo. Então, acho que se a gente vê no nosso portfólio ao redor do mundo também, acho que os temas que as companhias no mundo estão enxergando são os mesmos que as empresas brasileiras estão enxergando em mesmo par de igualdade e em mesmo custo de adoção dessas tecnologias. Então, acho que essa é uma diferença do que a gente tem como oportunidade. Acho que o Brasil é um ecossistema relativamente sofisticado em muitos temas, em muitos setores, setor financeiro, setor de tecnologia, etc. Então, acho que a gente tem a oportunidade de, com baixo custo de capital, velocidade de adoção de tecnologia, em par de igualdade com o mundo. E o Brasil tem o benefício de ser tech-friendly em vários lugares, outros mais, outros menos, mas em vários lugares. Então, acho que a gente tem um benefício como empresas e como empresariado e como sociedade de se apropriar dessa tecnologia, ganhar eficiência e ser exportador de tecnologia e não só de produtos que a natureza nos deu, mas de tecnologia, como algumas empresas já estão tentando e se posicionando e então pede igualdade para se beneficiar disso. Talvez não no ponto na pergunta que você fez talvez da infraestrutura de IA, talvez vão ter, que nem teve no cloud, 3, 4 hyperscalers, acho que um deles não vai ser brasileiro. Mas empresas que usam IA como nas suas operações próprias, essas sim podem ser campeões em eficiência e modelo de negócio, em par de igualdade com várias empresas do mundo. Então, acho que essa é uma diferença que a gente não teve em outras revoluções e que IA vai nos proporcionar. Tá ótimo, então. Simon Simbreno, muito obrigado aqui pela conversa.